Quero começar agradecendo pelo privilégio de estar aqui, rever amigos, né, gente querida, que a gente caminhou junto, que a gente trabalhou juntos na Juvesp, aqui mesmo com o Pajubal, que eu já tive em São Vicente, com vocês, na abertura do Jobal e em outros momentos. O Felipe, craque do nosso futebol. Olha, irmãos, esse futebol era uma piada. Ninguém sabia jogar nada com nada, mas a gente se divertia, né? Era só risada. Valeu? E o Felipe, ele só falou que Deus fez um grande milagre na vida dele, o maior milagre de toda essa coisa, porque ele ainda não conhece a Cris. Viu, Felipe? Você só falou do milagre da Thaís porque você não conhece a Cris ainda. Você não conhecia. Olha ali, ó, o milagre de Deus está ali, ó. Procurado pela minha esposa, lindíssima Cris. Faço minhas palavras do Felipe Magalhães, não olha muito, olha, mas olha um pouquinho. E mais dois amigos queridos, a Ana e o Fábio. Gente de Deus também que caminha com a gente e veio hoje aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou o pastor Reinaldo Júnior, vulgo Juninho. Esse negócio de pastor Reinaldo Júnior eu estou me acostumando, né? Se me chama de pastor Reinaldo Júnior, eu nem olho muito assim, eu acho que não é comigo. Agora, se me chama de Juninho, eu já, opa, sou eu. Então, você pode me chamar de pastor Reinaldo Júnior, Reinaldo, Juninho, o que você quiser. E aí, eu sou. Acho que tá falando. Tá. Vamos ver se isso vai dar certo. E hoje eu sou um dos pastores da primeira igreja batista de São Paulo. Tem um recadinho aqui que as crianças têm que sair para algum lugar. Acho que as crianças não vão aguentar no vídeo. Eu acho que elas vão ter que sair. É para ficar no mesmo nível. Muito sério. Pelo tamanho, né? O espaço teria que ir também, mas vamos lá. Então, se tem criança aí, as tias já vão encaminhar para uma atividade especial. Então, eu estou lá em São Paulo, mas vamos parar de conversa fiada, né? E vamos ler a Bíblia. Eu gostaria de começar com vocês lendo Marcos. Eu quero que você abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 30 e 31, que na verdade é um versículo que foi destacado para essa noite, né? Os irmãos que estão acompanhando aí, aliás, o congresso está muito legal pelos nomes, né? Só gente boa, Libério, Thiago Cruz. Se eu pudesse, eu vinha aqui os outros dias, porque não dá para descer todo dia, senão fica ruim a coisa lá na igreja. Mas vamos ler, Marcos 12, 30 e 31, é o texto que ficou destacado para essa noite, para esse dia. E o texto é muito conhecido, você vai saber rápido dele. Esse texto, ele está no contexto das pegadinhas dos fariseus de Jesus. Deu certo? Então, os fariseus, muito antes do Sérgio Malandro, já faziam pegadinhas. Eles faziam pegadinhas a Jesus. E esse texto de Marcos 12, 30 e 31 está no contexto de uma pegadinha. Eles queriam pegar Jesus de algum jeito. E aí eles perguntam para Jesus assim, como quem diz: olha, se o Senhor é o mestre mesmo, se o Senhor é Jesus mesmo, qual é o maior mandamento? O que de fato é importante da Torá, dos mandamentos? E aí Jesus diz assim: o maior mandamento é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus resume e diz que o maior mandamento é amar a Deus. Ele declara o que nós chamamos na teologia do Antigo Testamento do Shema, que é o ouve, ó Israel, lá de Deuteronômio 6, é repetido em Números também. E em Deuteronômio 6 há essa declaração de Deus que começa com: ouça Israel, obedeça o Senhor seu Deus é o único Deus. E eles dizem: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E na sequência do Shema tem uma palavra interessante, que é: não sigam outros deuses dos povos ao redor. E essa é a relação que eu quero fazer hoje com os irmãos. O que significa amar a Deus com todas as forças, com todo o entendimento, com tudo que a gente tem, e amando o
próximo como a nós mesmos, em contrapartida ao amor a outros deuses, aos deuses dos outros povos. Porque quando o Senhor dá a lei, quando acontece esse momento da Escritura e do Shema, que é o famoso ouve, ó Israel, é exatamente o contexto da saída do Egito, da formação do povo, e tudo que Deus quer é que o povo o ame, se relacione com Ele e o tenha de fato como único Deus, porque a gente vai lembrar que o povo saiu do Egito de um ambiente politeísta para um momento e para um ambiente monoteísta que Deus estava criando e construindo uma nova nação. E aí, eu quero começar o meu sermão dizendo uma frase que eu achei muito interessante, de um autor desconhecido, eu não sei quem disse isso, mas o cara disse o seguinte: eu não acredito no que as pessoas dizem, eu só acredito no que elas fazem. E isso me parece muito interessante, e parece que combina com a nossa fé, porque eu me lembrei, por exemplo, de uma história que está lá em Mateus. Lembra daquela história que Jesus conta sobre 2 filhos de um homem, e ele manda esses filhos ao trabalho, e um diz: eu não vou, mas depois vai lá e faz o serviço, e o outro diz: ok pai, eu vou, mas ele não faz. E Jesus diz: quem obedeceu? E aí os próprios fariseus respondem: ora, o que foi de fato? E Jesus diz: pois é, as prostitutas e os publicanos estão entrando no reino de Deus antes dos fariseus. Lembram dessa história? E para mim essa história tem tudo a ver com essa frase. Acho que o cara que diz essa frase se inspirou nessa história, porque ele diz: eu não acredito no que as pessoas dizem, eu só acredito no que as pessoas falam. Por que eu estou começando assim? Porque a gente está falando de amor, e amor é um substantivo abstrato, não é palpável. E convenhamos, nós que somos cristãos, a gente que é crente em Jesus, a gente fala que a gente ama a Deus desde pequenininho, a gente canta isso, a gente aprendeu, se não a amar a Deus de verdade, ao menos a repetir isso. Isso é o que a gente faz o tempo todo. Mas o que vale de fato é se a gente faz alguma coisa diante desse amor. É assim. É assim nas relações, não é? O cara diz: eu te amo, minha esposa, meu amor. Aí no outro dia bate na mulher. Aí no outro dia ele ama de novo. Mas no outro dia ele bate de novo. Ora, não dá para dizer o que esse cara disse. Não dá para acreditar no que ele disse. Só dá para acreditar no que ele faz. E eu acho que esse é um bom caminho. A gente acreditar menos no que dizem e acreditar mais no que eles fazem. Isso, por exemplo, nos ajudaria a votar. Eu acredito. Acreditar no que eles fazem, não no que eles dizem. Então, uma coisa é nós dizermos que amamos a Deus, e outra coisa é a gente amar a Deus. Uma coisa é a gente dizer que ama o outro, outra coisa é nós o amarmos de fato. E eu coloquei aqui 3 deuses deste mundo e deste tempo. Lembra? O amor a Deus, ele está num paralelo do amor aos outros deuses. Deus diz: ouve, ó Israel, eu sou o único Deus, vocês devem me amar, porque eu amo vocês, a ponto de ter entregado meu filho. O amor de Deus também tem ação, o amor de Deus também tem atitude, né? João 3,16 é muito claro nisso. E aí eu vou começar com um Deus chamado dinheiro. Não é verdade? Jesus nos chamou o dinheiro de Deus, quando ele diz: vocês não podem obedecer a Deus e a Mamon, vocês não podem obedecer a Yahvé e ao dinheiro. Não vai dar certo isso. Não dá para obedecer 2 senhores. E às vezes a gente fala que ama a Deus, mas a gente ama mesmo dinheiro. A gente gosta mesmo é de ter grana, porque com a grana a gente vai poder consumir mais, a gente vai poder comprar mais, a gente vai poder comprar o último iPhone, a gente vai comprar o último iPad, a gente vai comprar a roupa mais bacana que vai impressionar da melhor forma, a gente vai comprar a melhor viagem que a gente puder. E muitas vezes a gente passa por cima de tudo e de todos, inclusive por cima do Evangelho, inclusive por cima das pessoas
que são a própria imagem e semelhança de Deus, do qual Deus disse que nós deveríamos amar como nós mesmos, em função do mamon, em função do dinheiro. Porque a gente vê o comercial e a gente diz: eu mereço ter isso, eu mereço ter um novo iPad, isso aí tem tudo a ver comigo, eu trabalho afinal de contas, eu preciso. E se eu preciso dar uma enganadinha lá no meu trabalho para conseguir, se eu preciso pisar na cabeça de alguém para ter uma promoção, para ter mais dinheiro, eu vou fazer. Porque afinal eu preciso ganhar mais, eu preciso ter mais dinheiro. E aí quando a gente caminha nessa direção, a gente está dizendo para Deus: Senhor, a gente ama o Senhor, mas a gente ama mais ou menos. O que eu amo mesmo, eu amo. O que eu obedeço de verdade, eu amo. É esse que eu quero. E aí volta a frase: não basta o que você diz, o grande lance é o que você faz. Então, o mamon é um Deus, e é um Deus que exige bastante. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro nunca se fartará. Quanto mais você quiser dinheiro, mais você vai querer dinheiro. E você nunca vai parar de trabalhar, de possuir e de consumir. Isso não tem fim, isso é um saco sem fim. Querer dinheiro, amar o dinheiro é um saco sem fim. E percebe que o dinheiro, aparentemente, não é ruim em si. É bom, traz conforto, é necessário para a vida e para a vivência. Mas percebe que o exagero dele faz com que nós nos prostremos diante dele, faz com que adoremos a ele e não a mamon. E sobre grana, por exemplo, eu gosto de lembrar da história de alguns missionários, especialmente do meu filho Júnior aqui, Brasil. Parabéns pelo seu trabalho. E, por exemplo, eu conheci o Dowie, que é um engenheiro que atuava aqui no Brasil, uma baita carreira pela frente, formado pelo UFRJ, e de repente o cara decidiu ir para a China, para cavar poços de água na China, numa das regiões mais pobres, dominada pelos muçulmanos na China. Ele resolveu ir para lá, cavar poço para oferecer água limpa e evangelizar chineses e muçulmanos. O cara tinha uma baita carreira, podia ganhar muito dinheiro no Brasil, decidiu dar a sua vida nesse negócio. O Dr. Humberto é um outro caso. O Dr. Humberto está lá no Senegal. O cara tinha consultório aqui no Brasil, um baita ortopedista, cirurgião, com consultório montado, a sua esposa dentista, com consultório montado. De repente o cara resolve vender tudo e diz: eu vou para o Senegal e vou cuidar de gente doente lá no Senegal. Lá ele tem uma clínica que atende pessoas pobres, atua no hospital da cidade, de Dakar, a capital do Senegal, e serve as pessoas por uma grana que provavelmente é 10% do que ele ganha aqui. Porque de alguma forma ele decidiu: eu não sirvo a mamon, eu sirvo a Deus. É a Deus que eu amo. E através do amor a Deus, eu amo as pessoas. E é para lá que eu vou. E é lógico, eu estou citando histórias de gente que eu conheço e que me inspira, porque eu não sei se eu tenho a mesma coragem deles, confesso a vocês. Mas eu sei que a gente não precisa atravessar o continente para ser grande. São só exemplos de gente que nos faz pensar. Agora, um outro Deus também que constantemente a gente se dobra e a gente ama é o sexo, é a luxúria, é a deusa Afrodite dos gregos, ou mesmo a Jezabel, para nós cristãos, que aparece constantemente na Bíblia. O sexo também é um Deus para nós, muitas vezes. A gente diz que a gente ama a Deus, mas muitas vezes a gente ama mesmo o sexo. A gente quer o prazer a todo custo. E para que esse prazer nos venha a todo custo, a gente inclusive se propõe a coisificar o outro, a usar o outro em função do nosso prazer, sem comprometimento, sem amor de verdade, embora alguns dizem que amam por uma noite. E aí fica a dica, amigos: não acredite no que eles dizem, acredite no que eles fazem. Acredite no que eles fazem. E aí a gente troca o que de fato é amor, que tem a ver com atitude, que tem a ver com comprometimento, que
tem a ver com compartilhar de vida, que tem a ver com dividir a história, que para nós tudo isso está no casamento, pelo sexo, pelo prazer de uma noite, de um dia, de um final de semana, puro hedonismo, pura luxúria, puro Deus errado, pelo qual a gente se prostra, que não é o Deus verdadeiro, que não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é um outro Deus, mas que a gente escolhe se prostrar, porque nos vendem algo aí na mídia e no mundo, porque esses deuses estão aí à solta e as pessoas vivem o adorando, de que amor é sentimento. Então, se você sente algo por alguém, você pode fazer o que quiser, e se amanhã você não sente mais, está tudo certo. Mas isso não é o que diz a Escritura Sagrada. Amor não é sentimento, amor é decisão. É a decisão de amar e de caminhar junto. Ora, e se a pessoa não decidiu caminhar junto com você com profundidade, não se engane, isso não é amor. Isso é conversa fiada, isso é paixão, isso é sentimentalismo. E desculpe a palavra, isso pode ser tesão, mas não é amor. Amor é outra coisa. Amor é entrega, é caminhar junto, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Isso tem a ver com amor. Não tem a ver com uma noite só, não tem a ver com um tempo só, não tem a ver com um momento só. E aí a gente não pode se curvar diante desse Deus, diante desse Deus erotismo, que a nossa TV, que as nossas novelas, que as nossas escolas, que as nossas igrejas às vezes acham. A gente não pode se dobrar esse Deus, porque a gente ama um outro Deus, a gente ama o Deus de Israel, Deus da igreja. E por fim, há também um outro Deus, do qual a gente tende a nos curvar. E esse Deus é o poder. Vocês perceberam a tríade que eu falei? Do dinheiro, do sexo e do poder. Se nós podemos eleger uma trindade satânica, talvez seja essa: o do dinheiro, o do sexo e o do poder. E o poder é maravilhoso, não é verdade? O poder é maravilhoso. Quando Satanás foi tentar Jesus, lá em Lucas capítulo 4, o que Satanás primeiramente ofereceu foi o poder, dizendo para Jesus: olha, se você me adorar, eu vou te dar autoridade sobre todos os reinos desse mundo. Você não vai precisar nem morrer, nem ir para a cruz, nem nada. Você vai ter poder aqui e agora. Você só precisa me adorar. É só isso que você precisa. E você terá poder sobre todos os reinos do mundo. Olha que legal. Olha que bacana. Ter poder sobre todos os reinos do mundo. Jesus podia pensar: bom, aí eu vou ter poder sobre todo mundo. Aí eu vou poder fazer o que eu quero, inclusive evangelizar. Né? Vou poder fazer o que eu quero, vou ter poder. Não é essa a proposta do diabo para Jesus? Você vai ter poder, cara. Você vai poder mandar em todo mundo. Você vai poder fazer o que você quiser. Você vai ter poder sobre tudo e sobre todos. Você só precisa me prostrar e me adorar. É isso que o diabo disse. E quantas vezes a gente ouve propostas de poder e a gente se seduz, porque a gente fala assim: mas aí eu vou poder mandar, aí eu vou poder implantar a minha visão, né? Aí eu vou poder colocar os meus sonhos em prática, porque daí eu vou ter poder. E a gente vê uma guerra de poder no mundo. Eu trabalhei no ambiente da política e é uma guerra de poder o tempo todo. Mas eu também atuo no ambiente da igreja, e a igreja também é a guerra de poder. Ou não? Ou é só na minha igreja? Ou é só lá na Bíblia de São Paulo? Não tem. Aqui não tem. Conflito de poder. Quem manda mais? Quem é membro fundador? Quem é mais dono da igreja? Isso, irmãos, é conflito de poder. Isso é adoração a um outro Deus, que não o Deus de Israel, é outro Deus.
E o poder traz orgulho, faz encher o peito, dá autoridade. Né? No ambiente da denominação também, quando se é o presidente, quando se é o vice, e se assume a prerrogativa do poder, de mandar, de ser autoridade sobre os outros, inclusive usa-se de autoridade para ser autoritário. Poder que seduz, poder que em pouco tempo faz a gente se prostrar. Tem poder também lá onde você trabalha. Eu sei porque eu trabalhei de office boy numa igreja muito querida. Foi a minha igreja por bastante tempo. E eu digo que eu comi o pão que a secretária amassou. Porque eu era office boy, eu era secretário da secretária, pela noção da minha função lá. E eu percebi um conflito de poder. Eu participei de reuniões onde a secretária disse para mim: vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Eu já era pastor ordenado, mas eu ainda estava fazendo curso de teologia, isso é uma outra história. E ela falou assim: aqui você não é pastor, aqui você é um office boy. Comporte-se como office boy. Você não tem que ficar atendendo as pessoas, você não tem que ficar atendendo o telefone, olhando para as pessoas. Isso daí é coisa de pastor, aqui você não é pastor, aqui você é office boy. Então, faça as tarefas do office boy. Você fala de uma igreja batista. Poder, muito pouco poder, mas era poder. Poder que naquele caso a secretária tinha sobre mim. Entendeu? Isso é um mau exercício de poder. Depois que eu saí, ela virou minha amiga, a gente é amigo e tal. Dou uns conselhos lá para o filho dela que é adolescente, é meio trabalhado. Mas existia um intenso conflito de poder. Se a gente for falar do mundo da empresa e do ambiente do nosso trabalho, aí vai ser muito pior. Nós podemos ficar aqui a noite toda. Não vai ser o caso quando é muito frio mais. Mas a gente pode falar de um tanto de coisa. De gente que assume o poder e sai pisando em todo mundo. De gente que atropela todo mundo em vistas do poder. Bom, eu era um office boy, mas agora que eu sou o pós-office boy, agora eu piso no office boy, que está abaixo de mim. É assim a lógica do poder. Bom, agora que eu sou pastor da igreja, e eu estou em outra igreja, agora eu pego o office boy que está lá e piso nele, porque agora eu tenho poder. Fizeram isso comigo, essa é a lógica. Agora eu maltrato o faxineiro, eu nem pergunto o nome do faxineiro da igreja, porque eu tenho poder. Alguém disse assim: você quer conhecer uma pessoa? Veja como ele trata o garçom. Veja como ele trata o garçom. Veja como ele trata o porteiro do prédio. É uma boa mostra. Como é que ele exerce o poder sobre outra pessoa. Como é que tem autoridade. E para mim, um exemplo de poder que está um tanto longe da gente, mas que é um cara admirável demais para mim, é o Nelson Mandela. Quem assistiu o filme Invictus? Levanta a mão. Alguns. É muito legal esse filme. E o filme Invictus trata da história do Mandela. O Mandela ficou preso, se eu não me engano, 27 anos na África do Sul. 27 anos de cadeia. Porque o cara queria uma democracia. Queria liberdade. E ele era negro. E num país de maioria de negros, mas de dominação de brancos. E quando Mandela sai da cadeia e assume o poder como presidente da África do Sul, primeiro presidente da África do Sul democrática, os negros dizem: agora é a nossa vez, agora a gente vai fundar os caras, agora é a nossa oportunidade, porque até então a gente só foi massacrado, agora nós temos o poder, então agora nós vamos impor o nosso jeito. E o Mandela diz: não vai ser assim, não vai ser assim que a gente vai fazer. A gente vai servir o povo, aos negros e aos brancos. A gente vai acabar com essa separação. A gente vai acabar com esse crime de racismo, de ter um maior do que o outro, de ter um melhor do que o outro. A gente vai acabar com essa história. A gente vai usar o poder para servir as pessoas. Isso, acredito eu,
porque uma delas era crente de verdade, metodista, e que tinha também um baita de um pastor que o mentoreava, que é o Desmond Tutu, que é hoje o bispo da África do Sul, bispo anglicano, que era um cara que orava com ele, que pautava a teologia, que caminhava com ele e que dizia: o poder é só uma chance de fazer diferente e colocá-lo a serviço das pessoas. O poder para nós deve ser uma oportunidade de serviço e não uma oportunidade de subjugar o outro. O poder é uma oportunidade de serviço. Jesus, para nós, é um paradigma de poder. Jesus vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E para que serve a autoridade de Jesus? Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então vão e façam discípulos. É isso que Jesus diz, ou seja, o meu poder e a minha autoridade é para que vocês vão e façam discípulos. Não é para que vocês subjuguem os outros, não é para que vocês dominem sobre os outros, não é para fazer uma ditadura cristã no mundo, porque parece que alguns evangélicos querem uma ditadura cristã. É para que vocês discipulem as nações, como diziam os nossos irmãos hoje. É para que vocês tornem as pessoas mais parecidas com Cristo. É isso que vocês precisam. É desse poder que vocês têm. E o poder encanta, irmãos. Encantou os discípulos quando eles começaram a expulsar demônio e curar a gente. Os caras ficaram encantados, porque eles disseram: os espíritos imundos nos obedecem. E eles voltaram para Jesus super animados e disseram: uhul, Jesus, nós somos poderosos. E Jesus diz: não se empolguem demais com isso. Não se empolguem demais com o poder, porque vocês poderão ir para o inferno. Se empolguem porque vocês estão a caminho do céu. Se empolguem porque a vocês foi dada a possibilidade e a entrada no reino de Deus. Se empolguem com isso, não se empolguem com o poder. O poder é para curar os doentes, é para expulsar os demônios, para abençoar as pessoas. É para isso o poder. E o nosso país está o caos que está, porque os caras não entenderam para que está. Não entenderam que o poder é para servir as pessoas e não para ser servidos das pessoas. E isso acontece no ambiente da política, isso acontece no ambiente da igreja. Quando o pastor entende que o poder e a autoridade que ele tem de Jesus é para servir a igreja, coisa acontece. Quando ele entende que a autoridade que ele tem de Jesus é para ser servido da igreja e exercer poder, coisa não vai. E se for, não vai com Deus. Vai ele sozinho e o sistema de poder dele, como a gente vê em alguns casos. Não é de Deus. O poder é para o serviço. A gente não pode se prostrar diante do poder, diante do orgulho. A gente não pode querer ser Deus, porque o poder dá uma sensação de endeusamento, dá uma sensação de eu posso tudo, eu tenho poder. Eu posso fazer o que eu quiser porque eu tenho poder. Quem tem poder no país não vai para a cadeia, quem tem poder no país não é preso, quem tem poder no país não se fala nem mal na imprensa de quem tem poder, porque o cara domina tudo. Dá uma sensação de Deus. O poder dá uma sensação de Deus. O que Satanás quis? Ele quis subir acima do trono de Deus. Para quê? Para ter poder e para ser Deus. A gente não pode cair nessa armadilha. A gente não pode se tornar egos absolutos. A gente não pode se dobrar diante do poder e fazer desse poder com que ele tome conta da nossa vida. A gente não pode, porque a gente ama a Deus. E a gente ama a Deus e a gente ama as pessoas. E esse exercício do poder não funciona, não faz sentido. Portanto, gente querida, o desafio para vocês e para mim, porque lendo e relendo essa pregação e as referências que eu usei, eu também me sinto profundamente desafiado, porque a gente precisa
trocar o sexo, o endeusamento do sexo, pelo amor de verdade, pela vida compartilhada, pelo romance, pela mutualidade, pelo desafio de fazer um ponto feliz todo dia. Isso é casamento, isso é vida dois, isso é o ambiente da sexualidade que Deus quer e que Deus preparou para a gente curtir e ser feliz. Não é o que estão vendendo aí fora. Não tem a ver com o Deus da luxúria, tem a ver com o Deus de Israel, com o Deus que fez da sexualidade algo bom, prazeroso, para o ambiente certo, para a hora certa, para uma reciprocidade e para uma comunhão. É preciso que a gente troque a ganância pelo dinheiro pela generosidade. A generosidade é um grande instrumento de repreensão de mamão. Porque alguém também disse que se você tem uma coisa da qual você não pode abrir mão, não é você que tem a coisa, é a coisa que te tem. Se você tem uma coisa que você não pode abrir mão, se você não puder abrir mão desse negócio, não é eu que tenho esse negócio que me tem, porque ele é mais poderoso do que eu. Não deixe o dinheiro ser mais poderoso que você. O dinheiro é um ótimo servo e peço do Senhor. Então, seja generoso com o dinheiro que Deus está te dando. Doe, abra a mão. Inclusive, às vezes você vai poder e vai dever fazer a opção por ganhar menos, para poder viver mais, para poder melhorar seu relacionamento com seus pais, para poder melhorar a relação do seu casamento. Quando eu estou aconselhando, eu estou bem casamenteiro ultimamente, quando eu estou aconselhando casais, aconselhamento pré-nupcial, toda vez que eu vou falar de dinheiro, eu falo de tempo. E eu digo, não venda o seu tempo por grana nenhuma. Calcule a sua jornada de trabalho e o seu tempo de qualidade com a sua esposa, com o seu esposo. Faça conta. Não mergulhe de cabeça no trabalho e perca a sua família. Não faça isso. Não faça isso. Seja generoso. Abra mão quando for necessário, para poder viver mais, para poder servir mais. É preciso trocar a pretensão pelo poder pela humildade. Filipenses nos dá o caminho, que fala que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tornou-se servo, tornou-se homem, sendo homem tornou-se servo, sendo servo, caminhou até a morte e morte de cruz. Jesus só desceu degraus que conduzem ao serviço. A gente precisa aprender a abrir mão do poder, ou mesmo aprender a fazer o uso do poder a serviço do outro, a serviço do reino de Deus, a serviço das pessoas. A gente tem que ser a referência disso. Quando a gente fala dos políticos, quando a gente fala de Brasília, e acho que a gente tem que falar, e acho que a gente tem que ir para a rua, acho que a gente tem que fazer tudo isso, mas a gente deve mostrar um padrão. Quando a gente fala mal lá de Brasília e critica e fala, mas o que a gente tem para oferecer? Como é que funcionam os governos da nossa igreja? Como é que funciona a nossa democracia batista para a gente criticar a democracia brasileira? Como é que funciona? Não funciona de fato? Ela serve a maioria e as pessoas? Essa é a questão que a gente deve levantar para a gente daí sim propor. Dizer assim, nós evangélicos temos uma proposta. Jesus nos ensinou como viver. E a gente vai propor isso para a sociedade. Orlando Costa diz, os cristãos são a consciência da sociedade. A gente tem uma proposta. A gente tem um jeito de se viver. A gente tem um jeito de lidar com o poder, que é o jeito do serviço, que é o jeito de beneficiar o mais pobre, o mais fraco, o mais frágil. Jesus disse que não veio para apagar o pavio que fumega, nem para quebrar a cana moída. O que Jesus está dizendo? Tem um paviozinho fumegando. Fumegando é aquele pavio aceso que está só soltando aquela fumacinha, que quase não tem fogo. Jesus disse, eu não vou apagar esse pavio. E a cana trilhada, a cana esmagada, é aquela cana de fazer caldo de cana. E Jesus diz, eu não vou quebrar essa cana. Eu vou dar a chance dela se refazer. O que
está dizendo: eu não vou pisar no pó. Na minha igreja está bem na Cracolândia. Toda vez que eu chego na igreja, está cheio de mendigo na porta. Eu não vou passar e pisar naqueles caras porque eles estão fazendo parte. Na verdade, o meu desafio de todo dia é dizer: Deus, não deixa eu me acostumar com isso. A gente tem um projeto em Cristolândia, mas assim, Deus, me diz o que mais que a gente tem que fazer. Me diz o que mais que o nosso poder como igreja pode fazer para tirar esses camaradas da rua. Eu não posso pisar essas pessoas. Eu não posso trocar de calçada. Eu não posso dizer: levanta porque vocês estão atrapalhando e deixando a porta da igreja fugida. Eu tenho que encontrar um caminho de serviço para essas pessoas. E de serviço a partir de poder, se é que eu tenho algum, que Deus me deu, que Deus te deu. Porque todos nós temos algum poder, alguma oportunidade, algum ministério. E esse poder deve ser usado sim a serviço de Deus e a serviço do outro. Portanto, irmãos, eu termino a minha palavra com esse desafio: não se dobre a esses deuses. Eu sei que ninguém aqui vai se dobrar a Nossa Senhora, ninguém aqui vai se dobrar a São Judas Tadeu, ninguém aqui vai se dobrar a São Jorge, embora muitos tenham assistido a novela, não queiram se dobrar, né? Mas se dobrar a essa tríade do mal, se dobrar ao dinheiro, se dobrar ao sexo, se dobrar ao poder, é muito fácil. Porque a gente não percebe. Porque às vezes a gente não se dá conta. Às vezes a gente já está prostrado e não viu. E não percebeu. E aí eu volto para vocês para dizer: tome cuidado com o que você está fazendo. E não só com o que você está dizendo. A nossa fé não é só ortodoxia. Nossa fé é principalmente ortopraxia. Ortodoxia é a confissão certa. Ortopraxia é a prática certa. A nossa fé é uma fé da prática, do engajamento. Não é uma fé de confissão. Não é rezando pagosca que fala com Deus.